Capítulo 3. Disposições gerais com que se deve assistir ao santo sacrifício da missa. Como indicamos anteriormente, era a opinião de São João Crisóstomo, aprovada e confirmada por São Gregório Magno no seu quarto diálogo, que, no momento em que o sacerdote celebra a missa, multidões de anjos descem do céu para assisti-la. São Nilo, abade e discípulo de São João Crisóstomo, afirma que enquanto este santo doutor celebrava os divinos mistérios, via uma grande multidão de espíritos celestes rodeando o altar e assistindo os ministros sagrados em suas augustas funções. Sendo assim, eis o meio mais adequado para assistir com fruto à Santa Missa. Vai à igreja como se fosses ao Calvário, e permanece diante do altar como se estivesses diante do trono de Deus, em companhia dos santos anjos. Considera, agora, que modéstia, que respeito, que atenção são necessários se queres receber dos mistérios divinos o fruto, e as graças que Deus se digna conceder àqueles que os assistem com devoção. Lemos no Antigo Testamento que quando os israelitas ofereciam seus sacrifícios, nos quais utilizavam apenas touros, cordeiros e outros animais, era coisa digna de admiração ver com quanta atenção, silêncio e veneração assistiam àquelas solenidades. E mesmo que o número de assistentes fosse incalculável, além dos 700 ministros que sacrificavam, parecia, no entanto, que o templo estava vazio, pois não se ouvia o menor ruído. Ora, se havia tanta veneração por esses sacrifícios que não eram mais que uma sombra e simples figura do nosso, com que respeito, com que devoção e religioso silêncio não devemos assistir à celebração da Santa Missa, na qual o próprio Cordeiro Imaculado, o Verbo Divino, se imola por nós? Bem o compreendia Santo Ambrósio. Quando ele celebrava o santo sacrifício, segundo o testemunho de Cesário, virava-se para o povo após o Evangelho, e depois de exortar os fiéis a um profundo recolhimento, ordenava-lhes que guardassem o mais rigoroso silêncio, não só proibindo a menor palavra, mas também de tossir ou fazer qualquer ruído. E era obedecido. Todos os que assistiam à Santa Missa sentiam-se tomados de profundo respeito e comovidos até ao fundo da alma, conseguindo assim grande proveito e obtendo muitas graças. Primeiro método para assistir à Santa Missa. A intenção deste livro é instruir sobre o mérito do santo sacrifício da missa, para que se abrace com fervor a prática de assisti-la frequentemente, segundo o método que trarei mais adiante. Como, porém, há muitas maneiras de assistir à missa, todas louváveis e santas, não tenho a intenção de impor a minha. Deixo a todos a liberdade de escolher o modo que mais agradar e mais parecer conforme a sua devoção e capacidade, e farei apenas o ofício de anjo da guarda, sugerindo um método que poderá ser mais proveitoso, mais útil e fácil de seguir, segundo o meu humilde julgamento. Com este fim, reduzirei todos a 3 classes ou a 3 métodos em geral. O primeiro consiste em seguir atentamente, com o livro em mãos, todas as ações do sacerdote, rezando cada uma das orações vocais correspondentes contidas no livro, de forma que se passe todo o tempo da missa lendo. Não há dúvida de que, se a essa leitura se junta a meditação dos grandes mistérios, esta é uma excelente maneira de assistir ao santo sacrifício, e produz também grandes frutos. Segundo método para assistir à Santa Missa. O segundo se pratica não por meio da leitura, nem mesmo no momento do sacrifício, mas contemplando Jesus cravado na cruz, com os olhos da fé, a fim de recolher por meio desta doce contemplação os frutos que caem desta árvore da vida. Assim se emprega todo o tempo da missa em piedoso recolhimento interior e na consideração dos sagrados mistérios da paixão e morte do Salvador, que não somente são representados, mas misticamente reproduzidos na Santa Missa. Os que seguem este método, se tomam o cuidado de conservar suas almas assim recolhidas em Deus, exercitam-se sem dúvida em atos de fé, de esperança e de caridade e de outras virtudes.
Esta maneira de assistir à Santa Missa é mais perfeita que a primeira, e também mais doce e mais suave. Um bom irmão converso costumava dizer que, ao assistir à Santa Missa, não lia mais que 3 palavras. A primeira, negra, significava a consideração de seus pecados com dor e arrependimento, e nisso meditava desde o começo até o ofertório. A segunda era encarnada, a meditação da paixão de Cristo, quando considerava o preciosíssimo sangue que Jesus derramou por nós no Calvário, sofrendo morte tão cruel. Nisto meditava até. Comunhão. A terceira palavra era branca, a comunhão espiritual que jamais deixava de cumprir no momento em que o sacerdote comungava, unindo-se de todo o coração a Jesus oculto nas espécies sacramentais. Depois permanecia todo absorto em Deus, contemplando a glória eterna que esperava como fruto do divino sacrifício. Este humilde religioso, apesar de não ser instruído, assistia à Santa Missa com grande perfeição, e quisera eu que todos aprendessem dele tão alta sabedoria. Terceiro método para assistir à Santa Missa. O terceiro método para assistir com fruto à Santa Missa tem preferência sobre os anteriores. Não exige a leitura de inúmeras preces vocais do primeiro, nem obriga a um espírito de contemplação tão elevado como o segundo. Bem compreendido, porém, é o mais adequado ao espírito da Santa Igreja, que almeja ver os fiéis unidos aos sentimentos do sacerdote. Conforme o que foi dito no 2º capítulo, São Tomás de Aquino ensina que a Santa Missa é o meio mais eficaz de cumprir os 4 grandes deveres que temos para com Deus. É com este fim que o sacerdote deve oferecer o sacrifício. E tu também deves ter este cuidado, pois quando assistes à missa desempenhas, de certa forma, as funções do sacerdote. Isto te será muito fácil se cumprires os atos que indicarei a seguir. Eis aqui o método reduzido à prática. Utiliza este livrinho até que tenhas aprendido de memória estes atos, ou ao menos até compreenderes bem o seu sentido, pois não é necessário prender-se às palavras. Logo que a Santa Missa começa, enquanto o sacerdote se humilha ao pé do altar dizendo Confiteor, faz também tu um breve exame de teus pecados, e procura arrepender-te verdadeiramente, pedindo humildemente ao Senhor que te perdoe. Implora o auxílio do Espírito Santo e a proteção da Virgem Santíssima para que tu assistas à Santa Missa com todo o respeito e devoção possíveis. Em seguida, e para cumprir as 4 importantíssimas obrigações de que falei, divide em 4 partes o tempo da missa, o que poderás fazer do seguinte modo. Na primeira parte, desde o começo até o Evangelho, cumprirás o primeiro dever: adorar e honrar a majestade de Deus, que é infinitamente digno de receber honras e louvores. Para isso, humilha-te profundamente com Jesus, abismando-te na consideração do teu nada, e confessa sinceramente que nada és diante da imensa majestade divina. E, como é importante assistir à Santa Missa com uma atitude recolhida e modesta, humilha-te de corpo e alma e diz: ó, meu Deus, eu adoro-vos e reconheço-vos como meu Senhor, dono de minha alma e de minha vida. Tudo o que sou e tudo o que tenho eu devo à vossa infinita bondade. Bem sei que vossa soberana majestade merece homenagens e adorações infinitas, mas eu sou a mais pobre das criaturas, absolutamente incapaz de pagar-vos esta imensa dívida, e por isso ofereço-vos os méritos das humilhações e homenagens que Jesus vos tributa sobre o altar. Eu quero fazer o mesmo que fez Jesus. Humilho-me e prostro-me com ele diante de vossa suprema majestade, e vos adoro com as mesmas humilhações de meu Salvador. Regozijo-me porque vosso Filho bem-amado vos oferece por mim homenagens e honras infinitas. Fecha agora o livro e continua fazendo muitos atos interiores, regozijando-te por Deus ser infinitamente honrado, e repete muitas vezes estas palavras: sim, meu Deus, regozijo-me pela honra infinita que resulta deste santo sacrifício para vossa majestade. Felicito-me e regozijo-me quanto posso. Não tenhas a preocupação de dizer à risca as mesmas palavras, mas usa livremente as que te inspirar tua piedade. Procura sobretudo conservar-te em profundo recolhimento e em união com Deus.
Ah! Como cumprirás bem o teu primeiro dever para com ele desta maneira? Durante a segunda parte da Santa Missa, do Evangelho à elevação da Sagrada Hóstia, cumprirás o segundo dever, lançando um olhar para os teus pecados e vendo a dívida imensa que por eles contraíste com a justiça divina. Diz com o coração humilhado: Eis aqui, meu Deus, este traidor que tantas vezes se revoltou contra vós. Cheio de dor, detesto e odeio com a mais viva contrição meus gravíssimos pecados, e ofereço como reparação a satisfação infinita que Jesus vos dá sobre o altar. Ofereço-vos todos os mistérios de Jesus, seu preciosíssimo sangue e o próprio Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem que, na qualidade de vítima, de novo se sacrifica por mim. E como o Senhor Jesus se faz sobre este altar meu mediador, meu advogado, e por seu sangue implora o perdão para mim, eu me uno à voz deste Senhor tão adorável, e vos peço misericórdia por todos os meus pecados. Misericórdia! Clama-vos o sangue de Jesus, e misericórdia clama-vos meu coração arrependido. Ah! Deus de meu coração, se minhas lágrimas não vos comovem, deixai-vos tocar pelos gemidos de Jesus. Por que não obteria ele para mim, sobre este altar, o perdão que na cruz mereceu para todo o gênero humano? Em virtude deste preciosíssimo sangue, espero que me perdoeis também por todos os meus pecados, pelos quais não cessarei de chorar até meu último suspiro. Em seguida, fecha o livro e repete muitos destes atos de profunda e sincera contrição. Dá livre curso a teus sentimentos e diz a Jesus, sem articular palavras, mas do fundo do coração: Meu amado Jesus, dai-me as lágrimas de São Pedro, a contrição de Madalena, e a dor dos santos que, depois de terem sido grandes pecadores, se tornaram verdadeiros penitentes, a fim de que por esta Santa Missa eu obtenha o mais completo perdão de meus pecados. Repete estes mesmos atos em perfeito recolhimento, com a certeza de que assim pagarás completamente todas as dívidas que, por teus pecados, contraíste com Deus. Na terceira parte, isto é, depois da elevação do cálice até a comunhão, considera os imensos benefícios de que fostes cumulado. Em troca, oferece a Deus um presente de valor infinito: o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Convida também todos os anjos e santos a render graças a Deus em teu nome, dizendo estas palavras ou outras parecidas: Eis-me aqui, meu amado Senhor, cumulado dos benefícios que me concedestes e quereis conceder-me no tempo e na eternidade. Reconheço que vossas misericórdias para comigo foram e são infinitas. Eis aqui, portanto, em reconhecimento e em paga, este sangue divino, este corpo sacratíssimo, que vos apresento pela mão do sacerdote. Estou certo de que esta oferenda é suficiente para vos pagar por todos os bens que me tendes concedido. Este dom de valor infinito vale por si todos os dons que recebi, que recebo, e que ainda receberei de vós. Ah! Santos anjos e vós todos habitantes do céu, ajudai-me a agradecer a Deus e oferecei-lhe em ação de graças não só esta Santa Missa, mas todas as que se celebram neste momento no mundo inteiro, a fim de que sua bondade tão cheia de amor seja dignamente agradecida, por tantas graças que me concedeu e que quer me conceder agora e nos séculos dos séculos. Ah! Como este reconhecimento tão afetuoso agradará a nosso boníssimo Deus! Como ficará satisfeito com esta única oferta que vale mais que tudo, porque é de valor infinito? E para mais despertar estes piedosos sentimentos em teu coração, convida o céu a dar graças a Deus em teu nome. Invoca os santos aos quais tens devoção, e diz-lhes do fundo do coração: Ó, queridos santos, meus intercessores perto do trono de Deus, agradecei por mim a sua infinita bondade, para que eu não viva e morra como ingrato. Peço-vos o auxílio de vossas súplicas para que ele aceite minha boa vontade e leve em conta o agradecimento cheio de amor que, por esta Santa Missa, oferece-lhe por mim o adorável Jesus.
Não te contentes em dizer isto uma vez, mas repete-o, e ficais certo de que assim pagarás completamente esta grande dívida. Maior sucesso ainda terás se a cada manhã fizeres algum ato de oferecimento para oferecer a Deus, em ação de graças, não somente teus atos, mas também todas as santas missas celebradas no mundo inteiro. Na quarta parte, da comunhão até o fim da Santa Missa, depois de comungar, dirige teu olhar a Deus nosso Senhor, que está em ti, e não tenhas receio de pedir-lhe muitas graças, pois neste momento Jesus une-se todo a ti e Ele mesmo ora por ti. Expande, portanto, teu coração, e não te limites a pedir somente alguns favores, mas muitas e grandes graças, já que tão grande é a oferenda que lhe fazes, o seu divino Filho. Diz-lhe então com o coração repleto de humildade: ó, meu Deus, reconheço-me por demais indigno de vossos favores. Confesso minha suma indignidade, e que, por ter cometido tantos e tão grandes pecados, não mereço ser atendido. Como poderíeis, porém, deixar de escutar vosso divino Filho, que sobre este altar pede por mim, oferecendo-vos sua vida e seu sangue? Meu Deus, fonte do amor, ouçais as súplicas deste poderoso advogado. Em consideração a ele, concedei-me todas as graças que sabeis que necessito para realizar o grande trabalho de minha salvação eterna. É agora que ouso pedir-vos o perdão de todos os meus pecados e a graça da perseverança. Mais ainda, confiante nas preces de Jesus, peço-vos todas as virtudes num grau heróico, e todas as graças eficazes para tornar-me um verdadeiro santo. Peço-vos a conversão de todos os infiéis e de todos os pecadores, particularmente daqueles aos quais estou unido pelos laços do sangue ou por um parentesco espiritual. Imploro-vos a libertação não só de uma, mas de todas as almas do purgatório. Libertai-as todas pela eficácia deste divino sacrifício, para que esse lugar de dolorosa expiação fique vazio. E quem dera se este miserável mundo se transformasse num paraíso de delícias para o vosso coração, onde fosseis amado, reverenciado e adorado por todos no tempo, para depois irmos louvar-vos e bendizer-vos por toda a eternidade. Pede ainda graças para ti, para teus amigos, parentes e pessoas queridas. Implora por socorro para todas as tuas necessidades espirituais e temporais. Roga também pelas necessidades da Santa Igreja, pedindo ao Senhor que a liberte de todos os males que a afligem e lhe conceda a plenitude de todos os bens. E, sobretudo, não faças esses pedidos com negligência, mas com grande confiança, com a certeza de que tuas orações, unidas às de Jesus, serão ouvidas. Quando a Santa Missa terminar, faz um ato de ação de graças, dizendo: dou-vos graças por todos os vossos benefícios, ó Deus Todo-Poderoso, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E depois de comungar, não saias rapidamente da igreja, mas entretenha-te com o Senhor por pelo menos 10 ou 15 minutos, se te for possível. Este é o melhor momento de tua vida para conversar com o Senhor. Quem não aproveita este momento, não sabe o que está desperdiçando. Depois, sai da igreja com o coração compungido, como se descesses do Calvário. Diz-me agora, se tivesses assistido deste modo a todas as santas missas, do passado até ao presente, com quantos tesouros não terias enriquecido tua alma? Oh! Que enormes prejuízos tu causavas quando assistias à Santa Missa com tão pouca religiosidade, olhando para um e para o outro, observando os que entravam e saíam da igreja, muitas vezes conversando, cochilando ou enrolando de qualquer jeito algumas preces vocais, sem o menor recolhimento interior. Se queres, pois, ouvir com fruto a Santa Missa, toma desde agora a firme resolução de adotar este método tão fácil, tão suave, para assistir com fruto à Santa Missa, que consiste em cumprir os 4 grandes deveres para com Deus. Não tenhas dúvida de que em pouco tempo reunirás um grande tesouro de graças especiais,
e nunca mais te virá à mente dizer: uma missa a mais, uma missa a menos, que importa? A comunhão espiritual. Segundo a doutrina do Santo Concílio de Trento, há 3 classes de comunhão. A primeira meramente sacramental, a segunda puramente espiritual, e a terceira, sacramental e espiritual, a uma só vez. Não tratarei aqui da primeira, que consiste em comungar sacramentalmente, mas unicamente da segunda, que se reduz, segundo as palavras do concílio, a um ardente desejo de alimentar-se com este pão celestial, unido a uma fé viva que atua pela caridade, e que nos torna participantes dos frutos e graças do sacramento. Em outros termos, os que não podem receber sacramentalmente o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, recebem-no espiritualmente fazendo atos de fé viva e de caridade fervorosa, com um ardente desejo de unir-se ao soberano bem, e por este meio se dispõe a participar dos frutos deste divino sacramento. Considera bem o que vou dizer para facilitar uma prática que proporciona tantas utilidades. No momento em que o sacerdote comunga, na Santa Missa, recolhe-te no teu íntimo, tomando a mais modesta posição. Fórmula em seguida, em teu coração, um ato de sincera contrição, batendo humildemente no peito, em sinal de que te reconheces indigno de tão grande graça. Faz todos os atos de amor, oferecimento, humildade e os demais que costumas fazer quando comungas sacramentalmente, acrescentando, então, o vivo desejo de receber o adorável Jesus, oculto por teu amor, no Santíssimo Sacramento, para avivar mais e mais em ti o fervor. Imagina que a Santíssima Virgem, o teu santo padroeiro, te dá a Santa Comunhão, como se pudesses recebê-la realmente, e estreitando Jesus em teu coração, repete-lhe muitas e muitas vezes com ardente amor: vinde, Jesus adorável, vinde ao meu pobre coração, vinde saciar meu desejo, vinde santificar minha alma, vinde meu adorado Jesus, vinde, ó Dulcíssimo Jesus. E depois, fica em silêncio, contemplando teu Deus dentro de ti. E como se tivesses comungado realmente, dá graças e faz todos os atos que costumas fazer depois da Sagrada Comunhão. Esta santa e bendita comunhão espiritual, tão pouco praticada pelos cristãos de nossos dias, é um tesouro que cumula a alma de bens incalculáveis. E segundo muitos autores, entre eles o padre Rodrigues em sua obra da perfeição cristã, a comunhão espiritual é de tal modo eficaz que pode produzir as mesmas graças que a comunhão sacramental, e ainda maiores. Com efeito, mesmo que a comunhão sacramental, na qual se recebe a Santa Hóstia, seja por sua natureza de maior proveito, porque como sacramento age por sua própria virtude, é possível, no entanto, que uma alma faça a comunhão espiritual com tanta humildade, amor e fervor, que obtenha mais graças aos olhos de Deus do que outra comungando sacramentalmente, mas com uma disposição interior menos perfeita. Nosso Senhor ama tanto este modo de fazer a comunhão espiritual, que muitas vezes atendeu os piedosos desejos de seus servos com milagres visíveis, dando-lhes a comunhão ou por sua própria mão, como fez a bem-aventurada Clara de Montefalco, a Santa Catarina de Sena e a Santa Ludovina, ou pela mão dos anjos, como aconteceu a São Boaventura e aos santos bispos Honorato e Firmino, ou ainda por meio da augusta Mãe de Deus, como fez ao bem-aventurado Silvestre. Não te admires desta condescendência tão terna, pois a comunhão espiritual abrasa a alma no amor a Deus, une-a a Ele e dispõe-na para receber as graças mais insignes. Será possível que tantas utilidades não te causem impressão alguma e continues sempre em tua indiferença e insensibilidade? Que desculpa poderás invocar para descuidar-te de tão devota prática? Toma a resolução de te habituares a ela, e nota que a comunhão sacramental só se pode fazer uma vez ao dia. Na verdade, hoje já é possível comungar até 2 vezes, enquanto que a comunhão espiritual podes fazer em todas as missas que quiseres, e ainda de manhã, à tarde, durante o dia todo ou de noite, tanto em casa como na igreja,
sem precisar da permissão de teu confessor. Em resumo, poderás fazer a comunhão espiritual todas as vezes que praticares o que acabo de prescrever. Enriquecerás assim tua alma de graças, de méritos e de toda sorte de bens. O fim deste livrinho é despertar no coração de todos os que o lerem um santo desejo de difundir, no mundo católico, o piedoso costume de assistir todos os dias à Santa Missa e de fazer nela a comunhão espiritual. Ah, que felicidade se este resultado fosse obtido! Se veria, então, reflorescer em toda a terra este santo fervor tão admirável dos felizes séculos da Igreja primitiva, quando os fiéis assistiam diariamente ao santo sacrifício. Se não és digno de imitá-los, ao menos procura assistir à missa todos os dias, se comungar espiritualmente. Se eu conseguisse persuadir-te, creria ter ganhado o mundo inteiro, e consideraria bem recompensados os meus débeis esforços. Enfim, para desfazer todos os pretextos que se apresentam ordinariamente para não assistir à Santa Missa, darei nos capítulos seguintes diversos exemplos que interessam a toda sorte de pessoas. Através deles, cada um compreenderá que, quando se priva de tão grande bem, é por sua culpa, por sua preguiça e por seu pouco zelo pelas coisas santas, e que assim se prepara um amargo arrependimento na hora da morte.